Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Então, como eu já comentei, né, na aula anterior, acabou falando, step. A step é a resposta do degrau, não necessariamente degrau unitário, a gente pode ver aqui como editar, né? O default dele é o degrau, só que dá para mexer na amplitude desse degrau aqui. Fica um pouquinho mais complexo aqui. Step Data Options, não dá para a gente mexer nisso. Então, não necessariamente você vai conseguir dar apenas o degrau unitário, está demorando um pouquinho para carregar aqui. Então, olha só, OPT, input offset de -1, step amplitude, então, ou seja, degrau com amplitude 2, então você dá aqui ó, o degrau, o sistema aqui, né, a função de transferência, que vocês já estão vendo muito, e OPT. Isso aqui vocês não acham em qualquer lugar não, tá? Isso aqui é um bônus aqui do curso, pelo menos eu nunca achei em livro, nunca achei explicando, falei, nossa, como que eu dou um offset, como que eu aumento a amplitude, enfim. Aqui é bastante prático, então isso aqui não deixa de olhar que é o input set data options aqui. Vamos voltar aqui para o step, então o step é degrau, né? A resposta é degrau, vamos voltar aqui para o nosso código. Então o que a gente tem aqui nesse primeiro intervalo? Nada demais, né? Nossa função T1, numerador. Aqui a gente tem a função s ao quadrado mais 4s mais 24,52, denominador. Obtém a função de transferência e aqui ó, dá para usar o title também, certo? Uso o title. Deixa eu só apagar aqui, aí eu dou um F9. Aí vocês vão ver, vai demorar um pouquinho, né? Vocês estão vendo que demora um pouquinho para gerar esses gráficos, principalmente a resposta. E aqui tem outra coisa bem interessante, olha só, o step aqui, ó. Colocou o title, mas está aqui o default se vocês não colocassem o title, estaria apenas... Eu acredito que vocês estão vendo, né, o gráfico, né? Então sim, né? Depois eu confiro aqui. Vocês não estariam mudando muita coisa. Não é um jeito que eu acho muito legal de fazer as coisas, sabe? Porque você fica muito limitado, a caixinha aqui, amplitude, time, beleza, vai apresentar um trabalho, vai colocar em inglês, enfim. Aí já vem uma ideia interessante, olha só, Y1, T1. Então, Y1 e T1 recebe o step, não plota, tá? Eu não vou apagar tudo, porque se eu apagar tudo, aí não tem nem quem que é o T1, mas vou colocar um F9 aqui. E olha aqui, ó, Y1 está aqui, e o T1 está aqui, ó, 127 por 1. Então, certamente aqui dá para você determinar o número de pontos também. Então, olha só, já armazenamos uma variável, lembra lá do plot 2D? Legal, né? O plot, olha, tanto é que está aparecendo aqui. Ou seja, você plota, usa o comando step, armazena os dados, depois plota tudo junto, para comparar um gráfico com o outro. Você escolhe cor, escolhe tracejado, enfim. Aqui, mesma coisa. Numeradores de P2, P1 e P2, vamos usar o conv aqui, você está vendo que é um polinômio um pouquinho mais complexo, tem S mais 10 aqui, que multiplica esse polinômio aqui de cima. Então já é um polinômio aí de S mais 10... Deixa eu pensar, aqui vai dar uma terceira ordem, né? T2, Y2, beleza. Vai ser legal que eu comentei com vocês que funções ali de ordem mais elevada, olha só, nem plotou, né? Porque aqui não tem o step, figura 2 step, olha só salvou os dados. Então, aqui em diante, a gente só está salvando os dados. O mesmo raciocínio aqui, olha só, a P3 é uma outra função de transferência que não tem muito a ver com a primeira, olha só, 7T3, 626, só um polinômio P3 aqui, aí aproveitou o P2 aqui e fez um conv. Ah, beleza, olha só, vamos lá então. Isso aqui é interessante do ponto de vista de controle. Aqui a gente tem o quê? S ao quadrado mais 4S mais 24,542, com esse numerador aqui, beleza? O que a gente tem aqui? Vamos multiplicar o denominador S mais 10, então a gente está afastando um pouco, colocando um polo real longe da origem, S mais 10. A gente está uma função de terceira ordem. Aqui vamos ter também a função de terceira ordem, porque a P2 é esse carinha aqui, né? E estamos fazendo um conv com S mais 3. Então a gente tem novamente uma função de terceira ordem com um polo não tão longe assim da origem. Isso aí é muito importante, viu? E a gente vai fazer uma comparação entre elas. O ganho tem diferença, né, entre elas. É que essa razão aqui do ganho, na verdade não tem diferença nenhuma, tá? Elas têm o mesmo ganho, por quê? A forma com que ela está escrita, eu já vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo isso aqui? 245,42? Olha aqui. 24,54, ou seja, 10 vezes mais. Isso aqui apenas está compensando esse 10 aqui. Se você tirar esse 10 em evidência, que é a forma de se escrever,
o ganho delas é igual. Vai dar esse 10 sin, aqui fica S sobre 10 e aqui fica 1. Essa forma aqui que eu estou falando para vocês escrever assim, S sobre 10 e assim. É a mesma coisa, só que aí eu teria que diminuir 10 aqui em cima. Então, na essência, está escrevendo o polinômio de uma forma mais elegante aqui, né, para não colocar fração, e multiplicou por 10. E aqui, colocou 3. Se você pegar esse 3 e multiplicar por 24, você só está vendo que ele está compensando esse 3 que está aqui, colocando um ganho de 73. Então, na essência, elas são iguais. Então, rodei tudo, para vocês verem. Agora eu vou rodar tudo, e vocês vão ver como que é a figura 3, a figura 2, foi mal, e vocês vão ver a diferença dela entre cada uma e essa questão que eu falei. Armazena os dados, ó, deixa eu só guardar ela aqui, figura 2, tá bom, sobrepondo aqui, figura 1. Tá, vamos achar cada uma das coisas, ó. Vamos lá, figura 1. Figura 1 é só o step. Step na primeira função. Vamos observar do ponto de vista apenas de figura por enquanto. Depois a gente fala sobre controle. A figura 2, todas elas estão no mesmo gráfico, só o gráfico não está ajeitado, não tem grade, tem uma legenda muito meia boca, colocou um título aqui, olha só, respostas normalizadas, o tempo está em português, justamente o que eu falei para vocês, já começa a criar mais flexibilidade aí. Assim, poderia fazer mais coisas? Poderia, olha só que cor, texto, escolheu a cor do texto, uma cor muito o rótulo C3, C2, C1, e a 3 aqui está fazendo a mesma coisa, olha só que a 3, vamos lá, olha a figura 3. Figura 3 não tem aqui, ó, não pediu para colocar tempo, amplitude, e só está as 3 no mesmo gráfico. Então, vocês verem a diferença entre elas? A 1 usou o step, a 2 armazenou tudo e usou o comando plot, e a 3 mandou colocar o step e fazer as 3 ao mesmo tempo, as 3 funções de transferência. Dá um step nas 3, o MATLAB já identificou que eram 3 coisas diferentes, certo? Só que você não editou nada. O que eu acho legal? Essa estratégia da 2, só que fazer muito melhor do que isso, né? Você pode colocar grade, lembra lá do plot 2D? Coloca grade, coloca umas cores mais diferentes, né? Coloca, por exemplo, o RGB mesmo é uma opção interessante, né? A gente vai ter, são cores bastante opostas. Então você pode escolher vermelho, azul e verde. Coloca grade. Esse aqui, na verdade, eu estou mexendo na figura 3, né? A 2. Ih, fechei. Vou rodar de novo. Então, a 2 tem essa opção interessante. Na essência, a gente está vendo aqui várias formas de trabalhar com o comando step. E esse aqui eu acho que é o melhor. Você usa o step, armazena os dados. Você pode exportar os dados. Exporta para um arquivo .mat, .dat, para uma planilha. Tem um monte de coisa. Você pode operar esses dados. Né? Você quer achar o ponto em que a resposta atinge, sei lá, 80%. Vamos supor. Tempo de subida, vamos supor que você não conhecesse o comando step info. Você tem lá um dado lá, opa, ainda não sei. Eu quero achar o ponto em que as respostas se cruzam. Então, enfim, você cria uma estratégia aqui. Eu acho interessante essa ideia de dar o step, armazena numa variável e depois vem aqui e plota todas elas. Legal? Curtiu? Eu gosto dessa estratégia, mas assim, você vê aí que tem bastante flexibilidade e qualquer coisa que você precisar é só vir aqui. E assim, não se prenda ao default. Olha só, step sys, não se prenda a isso. Tanto é que eu mostrei uma coisa que é super interessante para vocês, olha só. Input offset, set, step amplitude, então tem muita coisa, vai muito além disso aqui do básico do arroz com feijão. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou indo aqui para não ficar aquela aba aberta o tempo todo. Eu acredito que a imagem esteja tampando aqui a interrogação do help, mas é só vocês pressionar F1 para quem usa o Windows, enfim, ou escrever help aqui na tela, só que o help, quando você pressionar F1, vai abrir uma aba e tem toda essa documentação que você também consegue acessar aqui pelo site, tá joia? E no site, eu acho que existe até o MATLAB com comandos em português, se eu não me engano, se você instala em português, o que eu acho um pouco bizarro, mas existe. Mas assim, o help em português também pode ser útil. Eu não tenho certeza se a instalação vai ter um help em português, mas uma página dessa dá para você usar o próprio navegador
para traduzir esse navegador que eu estou usando, olha só, consegue traduzir também. É o beta dele aqui, mas traduz. Mas enfim, o inglês faz parte aí, o MATLAB é bastante intuitivo com seus comandos, e o que eu falo, já falei e vou repetir, não fique só no básico, só no default, vai fuçando, vai mexendo, porque a hora que você precisar apresentar um artigo, a hora que você precisar fazer uma coisa de verdade mesmo, para valer, e descobrir, eu quero colocar a legenda tal e a cor da legenda precisa ser de outra cor, o tamanho da legenda não está bom o bastante, aí é que a coisa muda e você vai perder muito tempo. E é uma coisa aí que nem um chat GPT vai te devolver, tá? É uma coisa que você tem que ter prática mesmo. Uma ferramenta como o chat GPT vai te dar um chute inicial, mas não o suficiente. Tá joia? Fico por aqui, te vejo na próxima aula. Até lá!